Queria convidar quem está em volta a se interessar, bater o papo aqui comigo. Eu pretendo falar um pouco da ligação com o meu trabalho com a cidade. Me propuseram que a fala fosse livre, que o tema fosse livre. E eu não preparei nada, eu vim aqui decidido a improvisar o tema. Eu já refleti várias vezes sobre o tema e converso muito sobre o tema. E o tema da cidade está muito presente no meu trabalho. E pretendo trocar isso com vocês. Eu participo de bastante projeto aqui ligado à música, como Metametá, Passo Torto, projeto do disco Encarnado da Jussara Marçal, projeto do disco novo da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. Estou trabalhando agora na trilha do novo espetáculo do Grupo Corpo, com o Metametá, um dos meus grupos. E também na produção do disco novo do Jades Macalé. E acho que todos os meus trabalhos têm essa coisa da cidade de São Paulo muito presente. Foi uma coisa natural que foi acontecendo com o meu trabalho. Acho que vocês podem pesquisar depois na internet, tanto Passo Torto quanto Metametá. Tem um diálogo muito forte com a cidade de São Paulo. Foi uma coisa que eu persegui muito, mas não foi algo muito calculado ou estudado. Eu fui ficando atento a outras musicalidades daqui da cidade. Esse tema da música paulista ou paulistana sempre me interessou muito, desde a música caipira, desde do Tião Carreiro e Pardinho, Raul Torres e Florencio, passando pelo samba, né, Adoniran Barbosa, Geraldo Filme, Paulo Vanzolini, passando pelo rock dos Mutantes, passando pela geração dos anos 80, da música de invenção aqui de São Paulo, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção. Sempre tentei achar um fio que ligasse uma coisa na outra e que esse fio também tramasse o meu trabalho também, né? Então, comecei a pensar muito o que é essa música de São Paulo, né? O que define uma música ser de São Paulo? O que pode ter em comum o João Pacífico com o Mano Brown? Sempre me perguntei muito e sempre comecei a achar coisas que ligassem um trabalho no outro. E isso reflete muito a própria construção de São Paulo, o próprio desenvolvimento urbano de São Paulo. Eu enxergo muito essa coisa desordenada do crescimento de São Paulo. Tem isso na música também. A confusão urbana, arquitetônica de São Paulo. Isso também é muito refletido na música. Por exemplo, posso pegar o Adoniran Barbosa, que é considerado um símbolo máximo, talvez, da música de São Paulo, né? Talvez seja o primeiro compositor que vem à nossa mente quando a gente pensa em São Paulo. E ele não é como um sambista carioca que exalta a natureza de São Paulo. São Paulo não tem mais natureza, São Paulo é isso, né? Não tem como no Rio de Janeiro Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Guanabara. Aqui a gente tem o Rio Tamanduateí aqui perto. Não são belezas exaltáveis da natureza, assim. Então, o Adoniran Barbosa, qual o tema dele? É o desenvolvimento de São Paulo, é a transformação do São Paulo dos anos 50, 60, da indústria automobilística, do desenvolvimento, entre aspas, desenvolvimento, né, mas do crescimento urbano desenfreado, das desapropriações dos terrenos ilegais ou irregulares. Ele fala de atropelamento, Iracema fala de atropelamento, Saudosa Maloca, a expulsão de moradores ilegais de um terreno. Então, ele reflete muito esse crescimento de São Paulo,
o Adoniran ele bate um pouco nessa coisa da terra do progresso, do trabalho. Ele choca um pouco com esse tema, né? Aquele samba dele que ele fala progresso, o progresso eu sempre escutei falar, o progresso vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar. E daí no fim ele conta toda uma história, né? Que amanhã eu vou trabalhar se Deus quiser, mas Deus não quer, ele nega essa São Paulo do trabalho, do progresso, do desenvolvimento. Ele tem um olhar crítico, né? Ele parece que ele tem um olhar até nostálgico de uma São Paulo que não existe mais, né? Ele fala da Santa Efigênia e fala do Trem das 11, dos bairros, do Bexiga. Ele fala do Bexiga sempre. A gente pensa um Bexiga lá de trás, meio do Alcântara Machado, assim, né? Do Brás, Bexiga e Barra Funda, um Bexiga mais dos italianos, dos negros, e choca. Isso eu vejo também em outros sambistas, o Geraldo Filme, quando ele faz o samba no Bexiga também, é falando de um outro Bexiga, que foi destruído, e falando de um bairro do Bexiga que, na figura do Vai-Vai, que está resistindo ao desenvolvimento do bairro ali. Paulo Vanzolini, mesma coisa. É o assalto na Praça Clóvis, né? É a Avenida São João, que não é a avenida... Nossa, é uma avenida linda. Não é. Ele conta uma cena de crime ali, né? Um crime passional de uma mulher enciumada, que por acaso é na Avenida São João. E ele não calculou que ia ter um minhocão no São João, então, se você usa um endereço da cidade numa música, esse endereço pode mudar do dia para a noite e sua música perder totalmente o sentido, né? A Praça Clóvis mesmo não chama mais Praça Clóvis, né? Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Ele é um samba super conhecido dele, mas tá lá, Patriarca, é aquele lado ali do centro, mas a gente não existe mais Praça Clóvis. Quer dizer, está lá, mas não tem mais o nome, não tem, tá, mas não tá. Então, a cidade se apresenta muito em estado de mutação constante. A música passa por esse estado de mutação. Então, comecei sempre a pensar nessas coisas, que não se limitam somente aos temas abordados pelos compositores. Eu noto também que São Paulo tem, por exemplo, na coisa do samba, ele tem um caminho muito diferente do samba carioca. Enquanto o samba carioca estava ganhando espaço, terreno na família brasileira pela rádio, né, os compositores do morro sendo reconhecidos e tendo até algum status entre os cantores que gravavam o samba desses compositores. Compositores com status mesmo, Geraldo Pereira, Wilson Batista, Noel Rosa, Ismael Silva. Eles tinham ali uma realeza, né, do samba, da cultura brasileira. A Rádio Carioca tinha essa coisa de exaltar o samba carioca como símbolo nacional do Brasil, buscava uma identidade unificada, baseada nesse samba que era regional, né, que era carioca. Então, esse samba carioca se espalha pela rádio, pelo Brasil inteiro, e o samba vai virando o grande ritmo nacional. E isso poderia ter acontecido com qualquer outro ritmo. Talvez se a República, na época, fosse em Recife, talvez maracatu hoje ia ser ou o frevo, seria a música do Brasil, né, a música símbolo. Então, enquanto tinha todo esse universo lá no Rio dos sambistas ganharem terreno, mesmo ainda sendo marginalizados, mas ganhando algum terreno, aqui os sambistas eram operários, não tinha muito glamour da rádio, né? Tinha muito esse universo ainda da rádio carioca, também aqui em São Paulo, como no Brasil todo. Mas era isso, estava acontecendo greve de operário e a formação dos bairros muito recente ainda.
E eu acho que o samba de São Paulo, ele ganha essa influência da rádio carioca. E daí tem aquela coisa nossa da antropofagia, de mastigar e vomitar outra coisa, né? Transformar em outra coisa. E, por exemplo, a Adoniran é um cara que ouviu, começou na rádio, né? Ele começou na Rádio Record como ator e de radionovela mesmo. Ele tinha lá os programas dele que ele fazia, Bangalôs e Malocas, Histórias das Malocas. E ele se influenciava muito por esse samba de rádio carioca. Esses compositores que eu citei, Noel Rosa, Wilson Batista, Ataúfo Alves, e Chiara Mineiro. E ele tentou reproduzir isso de algum jeito, só que aconteceu uma coisa que eu ainda não achei um termo para definir isso, mas é algo como se fosse um defeito ali de fabricação do compositor de São Paulo, de querer, pode se basear em música de qualquer lugar do Brasil, mas ele vai fazer do jeito dele, porque a cidade é outra, porque a paisagem é outra, o jeito de falar é outro. Então é um defeito benéfico, assim, né? Não é nem todo defeito veio para dar errado, assim. Defeito às vezes leva para um lugar que leva à originalidade. Daí vem a originalidade do Adoniran, de ele cantar com sotaque de São Paulo, não fala plural de jeito nenhum, como as pessoas de São Paulo não falam plural. É as pernas, as mariposas, as costas. E ele acaba fazendo um samba defeituoso, que nos anos 60 acabou ganhando terreno no Rio de Janeiro, justamente por essa originalidade, né? Então, ele teve essa sabedoria. E acho que várias pessoas, acho que quando tem um gênero que se desenvolve aqui em São Paulo, tem essa sabedoria também. Mutantes fazendo rock. Mutantes queria ser o Beatles, e acompanhando essa evolução do Beatles, essa jornada do Beatles pela música psicodélica, pelo namoro com a música de vanguarda, de música contemporânea. E o Mutantes foi perseguindo isso também na maneira deles. Eles não tinham, né? Eles não tinham Stockhausen como o Beatles tinha, mas tinha o Rogério Duprat aqui, tinha o pessoal da Tropicália, que também é um movimento que teve que acontecer em São Paulo. Acho que eu não imagino a Tropicália acontecendo. Ela teve que vir aqui para São Paulo primeiro, né? Então veio todo mundo para cá. Veio Caetano morar aqui, Gil morar aqui, Tom Zé morar aqui. Teve essa coisa essa ebulição, essa coisa antropofágica da Tropicália de absorver tudo, Beatles, cultura erudita, contemporânea, psicodélica, contracultura. Isso acho que só poderia acontecer aqui, não aconteceu na Bahia. Eles não conseguiam fazer isso na Bahia. Eles tiveram que vir para cá e na hora da projeção, na hora de acontecer na mídia, a mídia era o Rio de Janeiro ainda, mais do que São Paulo, muito por influência de toda essa história da rádio, né? E a gente vê isso até hoje na Rede Globo, como a Rede Globo tem uma função de ser assistida pelo Brasil inteiro e mandar no Brasil inteiro. Então, eu enxergo muito isso na musicalidade de São Paulo, o defeito, esse defeito benéfico, muitas vezes. O rap, né? O rap daqui de São Paulo, ele acontece com um delay, com um pequeno atraso em relação ao rap nova-iorquino. E esse pequeno atraso, é impossível ser um rapper nova-iorquino. A gente nunca vai ser um rapper nova-iorquino, né? Então tá lá o pessoal na São Bento, lá tava lá fazendo o rap do jeito deles, com a informação que o rap chegava aqui, né? Os caras começaram a assistir os filmes que chegavam aqui, a ver muito lentamente gente dançando break. Então tem essa coisa de os gêneros aqui em São Paulo, elas acontecem de um jeito muito diferente do que é o gênero original. E talvez a música que seja mais original mesmo de São Paulo,
seja música caipira. Aquela lá de trás, o João Pacífico, Raul Torres e Florencio, Tião Carreiro e Pardinho. Acho que é ali onde a música de São Paulo ela não tem essa preocupação em absorver gêneros internacionais ou de outros lugares do Brasil. E é engraçado que essa música caipira ela desdobra até hoje, influencia até hoje, nos sambistas influenciou demais, todos os sambistas eram caipiras, a Dona Irã Barbosa era caipira, o Geraldo Filme era caipira, era do interior também, Paulo Vanzolini não era caipira, mas viajava pelo Brasil inteiro, era meio obcecado por essa cultura cabocla, não só daqui do Sudeste, mas especialmente da Amazônia e do Nordeste também. Mas eu encontro eco, né? Tem esse eco da cultura caipira nesse samba, da metade do século em diante, do século XX, né? Tem o eco da cultura caipira no rock dos Mutantes, tem o eco da cultura caipira no rap. O rap foi o primeiro, foi a volta das letras compridas na música brasileira, assim, né? Como foi a música caipira. Você pega as músicas do João Pacífico, tem aquelas letras enormes, que as modas, né? A moda de viola tem uma estrutura de versos com melodias repetidas que vão se desdobrando. E é engraçado, eu consigo puxar alguns paralelos que são meio absurdos assim, mas o João Pacífico, antes de cantar as modas dele, ele fazia uma introdução, né? Lá naquela estrada, bem em frente à encruzilhada, contava a historinha, depois ele contava o caos, mesmo cantando com a melodia, né? É muito parecido o jeito que, por exemplo, o Diário de Detento do Racionais, Aqui Estou Mais Um Dia, Sob o Olhar Sanguinário, é uma introdução também. Na hora que entra o ritmo é que começa o rap para valer. E o nosso sotaque é muito carregado da coisa caipira, a coisa caipira ainda permeia muito na cultura urbana. O paulista, quando ele fala em outro estado, as pessoas reparam no nosso R, o jeito acaipirado de falar, a perna. E na periferia de São Paulo, eu noto uma inclinação caipira maior. E como também vários outros sotaques, o sotaque da periferia é muito diferente do sotaque de bairros mais centrais, né? E eu comecei a prestar muita atenção nisso e comecei a tentar absorver isso também para minha música, perseguir esse defeito. Como que a gente persegue um defeito, né? A gente não nasce querendo ter algum defeito ou não se projeta defeito, né? Não dá certo. Ele tem que ser meio natural, assim, ter que esse defeito benéfico, ele tem que vir com a sua vivência, com a sua identidade, aceitar as identidades. Por exemplo, eu compunha samba. E assim, 99% dos discos de samba são cariocas. A história do samba aconteceu no Rio de Janeiro, na explosão da rádio. E eu tive que estudar esse samba carioca, perseguir esse samba carioca, fiquei lá ouvindo lá, Wilson Batista e Noel Rosa, um bom tempo, Ismael Silva. Mas eu sabia desde o começo que eu não conseguiria reproduzir aquele samba da maneira que era. Do mesmo jeito que eu comecei a sacar também que eu não conseguiria ir para o Rio de Janeiro disputar espaço no samba. Eu nunca poderia ir numa escola de samba e tentar emplacar um samba meu, um samba de quadra ou até um samba enredo. Isso nunca daria certo. Eu nunca conseguiria ter espaço no samba da Lapa, do Rio de Janeiro. Então, eu sempre sabia disso. Eu vou fazer um samba que seja esquisito, alguma coisa torta. Esse defeito, eu vou assumir esse defeito. São Paulo é torto, os prédios estão tortos, as ruas não são planejadas, o esgoto não é planejado. A arquitetura da favela ela é reproduzida no centro, né? Só que maior, em escalas de prédios, mas a gente tem uma cidade que é totalmente não planejada. E eu comecei a querer aceitar isso mesmo, né?
Mesmo jeito, eu não vou fazer música em homenagem a São Paulo. Não existe uma música em homenagem a São Paulo. O compositor que fizer isso, ele vai ficar frustrado. Não tem o que se homenagear em São Paulo. A gente pode justamente falar dos defeitos. E esses defeitos virarem a homenagem, né? Foi o caso que o Adoniran e o Vanzolini fizeram, né? O Vanzolini não tem nada, não tem absolutamente nada. Ele fala a Iracema foi atropelada na São João. O Trem das 11 é um cara que mora na periferia e perde o trem e prefere sair daquele momento de amor para correr para pegar o trem. Não é nenhuma história romântica ou exaltável assim. Nossa, que bonito ele correndo para pegar o trem para a periferia. Não é triste, isso deprime. E isso passa por muitos compositores. Eu comecei a perseguir isso. Isso também está presente no Arrigo e no Itamar, e Grupo Rumo, Premê. Aquela música do Premê em homenagem a São Paulo lá. Como é que é mesmo? São Paulo, São Paulo, né? Que é uma paródia meio de Frank Sinatra, assim. Tem um climão de Frank Sinatra. E é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Parece que ele vai homenagear, mas daí ele começa a falar de poluição, de um monte de coisa de trânsito, do jeito das pessoas, de cada um ter uma cara, cada um ter um jeito, cada um se vestir de um jeito. E eles têm também outras músicas, né? Lua de Mel em Cubatão também, que parece que vai ser uma música bonita, e de repente eles começam a fazer um cenário apocalíptico assim de um Cubatão com pessoas verdes, né? Tem uma hora que ele fala: como tudo aqui é verde, as árvores são verdes, o céu é verde, as pessoas são verdes. E eu acho muito interessante isso, o compositor de São Paulo ser obrigado a olhar coisas feias com uma certa beleza, sabe? Isso tem no Arrigo, no Clara Crocodilo, isso tem na obra do Itamar Assunção muito. O personagem que o Itamar Assunção desenvolveu, o Nego Dito, Beleléu, é um cara negro, marginalizado, que mora na periferia, que toma geral da polícia todo dia. Isso é a história de São Paulo, isso é o dia a dia de São Paulo, né? E comecei a perseguir isso, assim. Um dos caminhos também foi de como esse pessoal dos anos 80 da vanguarda paulista tinham mexido na estrutura da música. Acho que desde a Tropicália ninguém tinha mexido tanto na estrutura da música, né? A Tropicália mexeu muito nos arranjos, no jeito de compor, no jeito de fazer letra, mas era ainda muito baseada numa tradição. Os arranjos do Rogério Duprat eram super grandiosos e modernos, mas ainda a música era muito... A estrutura mesmo musical, a linguagem musical não era tão vasculhada como o Arrigo fez aqui no começo dos anos... Na metade dos anos 70, né, que ele sai lá de Londrina e vem para cá e se depara... O Arrigo morou ali perto da Liberdade e Glicério, depois foi para Pinheiros, e começou a absorver essa coisa. Ele já estava compondo Clara Crocodilo, acho que desde 72, mas ele pega essa coisa do caos urbano e mistura com história em quadrinho. Esse tempo que o Arrigo Barnabé vem para cá, para São Paulo, para fazer vestibular, para entrar na USP lá, em arquitetura, na FAU, ele é absorvido por esse universo. Caos urbana, história em quadrinho, que tem a ver com caos urbano, super-herói sempre, né? E só que em vez de pegar um super-herói, ele pega o vilão é o herói, que é o Clara Crocodilo. Ele mistura música erudita, ele tinha uma formação erudita de piano e começa a descobrir numa coleção de disco que vendia em banca os compositores de vanguarda, e música dodecafônica, música nacionalista, russa, música serial. Ele começa a misturar essa música de vanguarda erudita
história em quadrinho, caos urbano, música popular brasileira também. Sempre tem, ele cita Orestes Barbosa no meio da letra, Paulinho da Viola ele cita. No segundo disco dele tem o Paulinho da Viola cantando, no meio daquela coisa atonal, estranha. E isso tem muito a ver. De novo, eu bato naquela tecla da Tropicália. Tinha que ter acontecido em São Paulo. Essa coisa confusa, feia, de descobrir beleza nos nossos defeitos, nas nossas feiuras. E o Itamar também mexeu muito, o Itamar Assunção mexeu muito também na forma, né? No jeito, eu enxergo muito o Itamar. Ele continua uma coisa que o Tom Zé e o Walter Franco tinham feito, de era substituir um pouco os acordes do violão e da guitarra e afins por frases. É até um jeito meio erudito de enxergar, né? As sinfonias eruditas, as peças eruditas de todas as escolas, renascentismo, barroco e vanguarda, qualquer coisa, ela mexe estruturas, harmonias com frases, contrapontos. São frases que vão se encontrando e formando harmonias em algum lugar, né? E o Tom Zé, nos anos 70, depois da Tropicália, quando ele é meio se isola do grupo dos tropicalistas, e enquanto o Gil e Caetano vai lá para Londres, ele fica aqui e acaba fazendo uma música mais radical. O Tom Zé, na época, no começo da Tropicália, não era o mais radical, ele era talvez o mais careta dos compositores. E quando ele se afasta justamente do tropicalismo, é quando ele mergulha na música de invenção, na música de vanguarda. E ele começa a trabalhar muito isso, né, de botar o samba com umas frases, às vezes em uníssono, e cantando em cima. Aí o Walter Franco faz isso depois. Em alguns casos, na MPB, né, o Gil fez isso em algumas canções no violão, uma coisa meio modal no violão, de ficar repetindo frases e cantando em cima. E o Itamar pegou muito essa escola, assim, fazer poucos acordes no violão e fazer frases, né? Tum dum dum dum, tum dum dum dum, tum dum dum, pausa, tá. Tum dum 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 dum. E daí o cara cantar em cima disso, sabe? Era uma coisa muito nova e eu absorvi muito disso. Eu vou entrar de novo na coisa do defeito. Eu sempre fui autodidata, assim, com música, sempre comecei do meu jeito e aprendendo, tirando as coisas de ouvido. Nunca fui bom de harmonia. Até quando eu parei para estudar música brasileira, assim, estudei meio a forma. Não estudei harmonia, né? Não cheguei muito na coisa da bossa nova e estudar harmonia a fundo. Mas eu sempre tive muita dificuldade com a harmonia. Eu tinha uma visão da música que seria a harmonia natural, a harmonia mais simples, como se fosse o samba tocado, o samba antes da época da bossa nova. E comecei a notar que eu tinha essa deficiência em fazer harmonia no violão. E comecei a questionar essa deficiência. Falei, pô, será que eu estudo 12 horas por dia? Como é que eu vou fazer? E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu falei, pô, já que eu não sou bom de harmonia, eu sou melhor de ritmo. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa no violão que seja mais rítmico do que harmônico. E fiquei lá ouvindo Gilberto Gil, João Bosco, os caras que têm um violão bom, né, aqui na música brasileira, dos anos 70, principalmente. Comecei a ficar ouvindo aqueles violões, falar, pô, vou começar a fazer uns negócios assim. Baden, né? O próprio Baden. O Baden tem um lado muito... Tem o lado do choro, do erudito, mas a coisa dos afro-sambas é uma outra coisa, é um negócio que não existia. E daí ele também toca, às vezes parece riff de rock, né? Aí também tive muita influência do rock, de riffs. Tentei juntar, aceitar essa identidade minha de ter natureza de vários lugares, de ter influência do punk, do rock, da música caipira, do jazz,
monte de coisa, de música improvisada, uma coisa que sempre gostei de trabalhar, mesmo sem saber solar. Foi uma coisa que eu persegui também. Falei, pô, posso ficar 1 hora improvisando sem fazer um solo. Vou fazer frases, mas não vão ser solos. E comecei a exercitar isso também. Mas essa coisa do violão rítmico, eu comecei a perseguir. E eu botei na cabeça que, já que eu tenho esse defeito com a harmonia, eu vou para outro caminho. Deixa a harmonia parada aí um pouco. Eu vou perseguir essa coisa rítmica. Eu vou tocar o violão como se fosse uma espécie de tambor, de calimba. As notas vão acontecer menos melódicas e mais como acentos rítmicos, como se fossem peles de tambores. Então, você pode acentuar os agudos e os médios e os graves em lugares que não são usados geralmente. Comecei a pensar isso não de um jeito tão racional, mas isso assim, voltando à coisa do defeito, eu falei, eu vou inventar um defeito meu, um defeito próprio, um defeito que ninguém vai conseguir copiar, ou que seja um defeito novo, que seja alguma novidade. E comecei a pesquisar esse outro jeito de tocar, de desmontar o violão, né? Tentar tocar o violão de um jeito que não seja de violão, que não seja um vício de violonista. Daí passei isso para a guitarra também, tocar guitarra de um jeito que não seja aquele cara que vai fazer um solo de blues, né? Que você vai ver qualquer demonstração de guitarra no YouTube, o cara vai tocar um diabo de um blues ali, de uma escala de blues, e ficar solando blues, e daí todo mundo faz desse jeito. Falei, não, quero fazer de outro jeito. Também vou perseguir uma coisa percussiva no na guitarra, que não foi muito explorada. E sempre penso isso ligado à cidade, sabe? Ligado a, ao nosso jeito mesmo, a esse jeito confuso de São Paulo, a esse jeito desordenado, a essa tradição da não tradição, né? Essa coisa nossa de não respeitar a tradição. Em nenhum momento a gente derruba prédios históricos e constrói prédios horrorosos em cima. E isso está um pouco no nosso gen, essa destruição, essa coisa bandeirante de mata índio e constrói uma cidade ridícula. E estou com uma visão bem crítica de São Paulo, tá, gente? Não, mas a gente traz isso no gene, né? A coisa essa coisa desordenada e defeituosa. Então, eu queria falar disso hoje com vocês. Espero que não tenha sido chato. Gostaria de saber se alguém tem alguma coisa para perguntar e alguma curiosidade. Fica aberto. Você é músico, né? Eu ouvi ali. Queria te perguntar, você fez uma explanação, né, da música, né, de São Paulo e tudo, né, da vanguarda, né, daquele tempo todo, e fez uma comparação do Rio de Janeiro, né, que os músicos, os artistas, né, tinham uma projeção maior, né. Isso eu acho que deve ter sido por causa da mídia, né, da rádio, né. E assim, hoje, né, acho que está todo mundo nivelado, né, a questão da mídia, né. E então eu queria saber assim, como é que você faz para poder levar teu trabalho, comunicar o seu trabalho, né, considerando que a mídia hoje ela está convencional, né, ela está bastante declinada, né, e hoje você tem novos meios, né. Então, como é que você faz para levar isso para um público maior, para uma audiência maior, até a questão da cultura mesmo, né, do conhecimento, dessa informação? Como é que você faz para levar isso aí? Bom, essa coisa da mídia, ela mudou muito né, do começo do século XX para cá, da imprensa impressa, e depois rádio, depois TV, e depois internet. A gente passou por muita transformação. Eu noto ainda que tem uma centralização Rio e São Paulo muito forte, tanto que a gente não conhece nada nem do Brasil direito, a gente não consegue falar. Pô, cita um cantor do Amapá legal. O que está acontecendo legal no Amapá? A gente não consegue. Não é porque também a mídia não mostra, mas também porque não tem interesse nosso. E daí eu sinto essa centralização Rio-São Paulo, muito dividida entre Rio e São Paulo, e
Sinto muita falta de coisas de outros estados serem mostradas menos com essa característica de que chamam de regional, né? Para um cara que uma vez eu vi uma frase do DJ Dolores lá de Recife, que ele falou que odeia que chamem a música dele de regional. Fala, minha música é pernambucana, mas não é regional. Ele até citou, ele falou, para mim, Racionais é regional, que é uma coisa tipicamente paulista, com sotaque paulista, e eu achei um barato ele falar Racionais é regional, porque a gente ainda tem muito esse estigma da música nordestina, ou da música amazônica, ou música do sul, então a gente nem conhece, tirando uns rocks que chegam de vez em quando, mas a gente não conhece nada. Então, mesmo que a mídia tenha mudado, a nossa mentalidade de absorver novas coisas não mudou muito. Sabe, se a pessoa assiste Rede Globo, geralmente se ela pega a internet, ela vai entrar em algum site da Rede Globo para ter notícia. Então, as nossas fontes ainda são muito centralizadas na TV, muito centralizadas em revista, e ali são aquelas, né, 5 famílias mais ricas do mundo, que têm as TVs e as revistas mais lidas, mais vendidas. Mas isso está mudando. Assim, no meu caso, por exemplo, eu não sou um cara conhecido. Eu tenho projeção em alguns meios, eu tenho reconhecimento de crítica em alguns meios, mas não sou um cara que sou reconhecido na fila do mercado. De tipo, esse é o Kiko do Metá Metá. É muito isolado, assim, são pessoas que furaram essa bolha e foram atrás do Metá Metá, descobriram de algum jeito, né? Não é uma coisa do grande público. Então, eu tive que aprender também a trabalhar a mídia do meu jeito, assim. E eu simplesmente não existo na TV. Ninguém nunca me viu na TV, só na TV Cultura, mas daí ninguém assiste TV Cultura. E eu só vou na TV Cultura, só saio de casa para ir na TV Cultura. A única TV que me chama, rádio, pouquíssimas rádios eu toco, também é Cultura, Rádio USP e Eldorado. Só toco nessas 3 rádios aqui em São Paulo. O Metá Metá, por exemplo, na França, toca numa porrada de rádio. É possível ouvir Metá Metá em qualquer rádio lá na França. E a gente nem é uma banda tão conhecida lá, mas a gente sente que tem esse espaço. Eles pegam um CD e querem tocar uma música de uma banda brasileira nova, e eu não sinto isso aqui no Brasil. No Brasil, a rádio geralmente continua cobrando das gravadoras ou dos artistas o chamado jabá, né, o jabaculê, que é você dar uma grana para ser tocado. Isso existe, é proibido por lei, mas existe. Em quase todas as rádios comerciais se paga para tocar. Então, eu tive que falar, rádio eu não toco, TV eu não toco, eu vou tocar onde? Internet. Foi onde eu consegui criar um círculo ali, um círculo que é muito interessante, que essa coisa do arquivo MP3, desde o primeiro disco meu, eu sempre ponho de graça na internet. Que eu preciso mostrar, a minha mídia vai ser isso. Eu não tenho rádio, não tenho TV, então eu vou pôr a música de graça na internet. Daí todo mundo fala, mas você vai ganhar dinheiro como? Você está dando sua música de graça, você não está vendendo o disco. Aí eu fabrico o disco também, sem tanta expectativa que vai vender muito, fabrico porque vai ter que fabricar. E daí, aliado a essa coisa da internet só não funciona. Acho que tem dois fatores que somados funcionam muito, que é internet e tocar. As 2 coisas, ter que ir para a rua tocar, não adianta. Marca show, se você está no começo, marca show em tudo quanto é lugar, vai mapeando, essa casa é legal, essa daqui não é legal, não volto mais, risca do caderninho, mas essa é legal, vou tentar tocar de novo aqui. Vai tentando montar o seu circuito, o seu público. Isso aliado à internet é muito boa. É muito bom. No caso do Metá Metá, que é uma banda que tem projeção, assim, a gente toca no Brasil inteiro e sempre tem público cantando nossas músicas, essas pessoas não ouvem na rádio e nem na TV, né? Elas ouvem na internet, porque a gente vai lá, põe no Facebook o link para baixar, a pessoa entra no site, tem todos os discos para baixar de graça. Aí
ou se o cara gosta da música, ele vai no show. Quando chega o show na cidade do cara, o cara vai. Aí ele chega no show, daí no fim do show a gente fala, ó, a gente vai estar com uma banca ali na frente com os nossos discos. Aí o disco custa de 10 a 20 reais, é barato. A gente dá um jeito de fabricar de um jeito independente. E um CD, geralmente, você gasta ao todo para fabricar de 3 a 5 reais. Então, se você pegar um CD que você gastou 3 reais e vender por 10, você já ganhou o dobro já. Então, para a gente, vale a pena. Vamos vender CD por 10 reais, que daí o cara compra um para a mãe dele, um para a irmã, ele já pega 3 de uma vez, vende muito. A gente vende muito CD em show. E muito por causa da internet também, porque o cara já baixou o disco, já sabe cantar as músicas, gostou do show e quer ter o CD com o encarte. Então, uma coisa não mata a outra. A música digital não veio para matar o físico, né? E daí a gente faz CD, faz vinil. O mercado de vinil está voltando muito. A gente faz outras coisas que vão além da música, como camiseta, broche, adesivo de geladeira, um monte de coisa. Caderneta, notebook. A gente faz muita coisa assim para vender na barraquinha e vende muito, porque tudo é barato. E daí essa economia começa a girar, mas eu encaro, não é uma fórmula isso. Foi um caminho que a gente fez que deu certo ali para o nosso tamanho. E é uma coisa que a gente faz bastante, assim. Então, acho que a mídia está mudando. Mas, no geral, na massa, não mudou muito. As pessoas ainda acreditam na Rede Globo, na Folha, no Estado, na Veja. Pesa muito ainda isso, né? E a força que a Rede Globo tem hoje, eu enxergo que vem lá de trás mesmo, da Rádio Nacional, ter se espalhado pelo Brasil inteiro. Depois o Roberto Marinho, na época da ditadura, usar justamente o poder da ditadura para ampliar o campo dele de alcance. Então, é uma fortaleza que ele construiu que não vai mudar do dia para o outro. Ainda é muito pesado, ainda é muito, muito poderoso. Mas acho que é coisa da internet, vai desbravando outros caminhos. E é o caminho que a gente está. E a internet é selvagem, né? Por mais regra que os caras comecem a botar, não, isso não pode, isso é proibido. Vai aparecer um moleque de 14 anos, cheio de espinho na cara, que vai conseguir burlar as leis, as normas, as limitações. Essa coisa de baixar a música de graça começou assim, né? Lá na Europa, ninguém mais quer baixar a música de graça. Todo mundo ouve plataforma digital, tá ainda indo muito bem, esse Spotify, Deezer, essas plataformas de ouvir música digital no celular e no computador. E eles compram mesmo muita coisa pelo iTunes, o disco original no iTunes. Eles esqueceram um pouco essa coisa de baixar de graça. Mas nos anos 90, com o Napster, foi uma explosão mundial, né? Muita gente começou a baixar música de graça e trocar arquivo. Aí, hoje em dia, na Europa, é uma coisa até proibida. Se você ficar baixando muita coisa considerada pirata, você pode ser indiciado pela polícia e ser chamado pela polícia porque você está baixando filmes piratas, não sei o que, é considerado quase um criminoso. Mas eu acho que isso não dura muito. Já já vem um moleque, vem a juventude e transforma. A juventude sempre transforma, né? A juventude sempre bate de frente com os valores da geração, da outra geração, e isso é bom, eu acho, no meu ver. Alguma perguntinha? Deixa eu levar aí. Eu sou do Rio e eu sou super fã da música paulistana, assim, eu ouço muito. Já fui no show do Metá Metá, até quando a gente se conheceu pessoalmente hoje aqui, eu falei já te conhecia, porque eu já vi show de vocês e tal. Mas eu sinto que tem uma coisa que, eu não sei se, né, eu não sou da música, sou das artes visuais, mas eu sinto que aqui, especialmente, tem uma questão de grupos, assim. Eu vejo a Cel, a Tulipa, né, uma canta no disco da outra, tem o Metá Metá faz parcerias, vocês têm projetos individuais e aí tocam, sei lá, com outros músicos. Então, queria que você falasse um pouco dessa importância dos grupos, assim, porque acho que isso também tem uma super influência no que os músicos fazem.
Eu acho que essa coisa que São Paulo... Acho que toda a cena que nasce, não digo cena com nenhuma pretensão de movimento, ou uma cena mesmo, um grupo ali que acaba ebulindo alguma coisa, mas eu acho que sempre que acontece alguma coisa nesse sentido, de alguma cena se fortalecer, seja musical, de cinema, mas no caso da música, tem essa coisa meio, quase de cooperativa. Isso aconteceu no modernismo, na Semana de 22, aconteceu na Tropicália, e no Clube da Esquina, em Minas, e no Mangue Beach, em Recife. Acho que sempre tem um grupo ali que se junta e coopera um com o outro, não é uma banda ou um artista, quando ele tem um universo muito isolado, ele pode conquistar muitas coisas, mas eu acho que é sempre um processo mais demorado. Acho que quando é em grupo, acho que vem com mais força. Eu estou sentindo isso na música do Rio já faz 5 anos, assim, né? Tem um negócio assim, aquela galera toda, né? Ava, Negro Léo, Chinese e principalmente eu estou sentindo a música do Rio é a menos careta hoje, né? A música de São Paulo está muito mais careta. O meu grupo de músicos, o meu núcleo, ele que persegue essa coisa da música de invenção, de uma música mais ousada, a gente sente muito mais afinidade com esse grupo do Rio de Janeiro. As nossas parcerias estão sendo com essa galera, geralmente, ultimamente, assim, né? Esse núcleo que é o Passo Torto e o Metá Metá, ele é um pouco isolado aqui em São Paulo. A gente tem, tudo bem, parceria com o Céu, com Tulipa, com Lucas Santana, com vários artistas. A gente dialoga, mas tem ali os trabalhos mais radicais, fica muito entre a gente. Eu sinto falta disso, porque sempre fica, de novo, é um grupo com o Rômulo, com o Rodrigo, o Kiko, daí agora entrou a Jussara, é outro grupo. Aí agora entrou o Thiago, mas é sempre aquelas mesmas 7 pessoas. E isso me afoba um pouco, mas é porque a gente se acostumou a estar ali produzindo muito. Tem isso também, a gente é um grupo que produz de um jeito muito insano, lançando um disco atrás do outro. O nosso núcleo, um dia desses, há pouco tempo eu contei, esse núcleo de Jussara, Pastorto e Metá Metá, acho que tinha 30 discos, entre discos que a gente fabricou e discos só online, mas a gente tinha meio que, em 6 anos, lançado 30 discos, botado 30 discos na praça. E isso é meio assustador, assim, é uma coisa meio doentia mesmo, né, de trabalho, de obsessão mesmo, meio obsessiva. Então a gente está sempre fazendo, Metá Metá mesmo lançou um disco agora. Aí daqui uma semana a gente vai gravar um outro disco que vai ser a trilha do Grupo Corpo. Tá, a trilha do Grupo Corpo vai ser ano que vem só, que vai acontecer o espetáculo, mas a trilha é agora, não deu tempo de respirar o lançamento do disco. Então você acaba de fazer um disco, grava um disco, disco é sempre difícil de fazer, por mais que seja mais fácil hoje em dia, mas é um parto, né? Você ter que fabricar, mixar, masterizar, e faz a capa, e vai para a fábrica, dá erro na gráfica. E daí, em vez de você ficar lá 2 anos trabalhando com esse disco, que o artista convencional ele faz isso, ele faz um disco. Aí ele vai ficar de 2 a 3 anos fazendo só o show daquele disco, com o mesmo cenário, com a mesma roupa, balançando o cabelo sempre igual na mesma música. A gente não consegue fazer essa desgraça, assim, tipo, a gente entra em pânico. O Metá Metá fazendo turnê agora internacional, a gente fez 18 shows assim seguidos, né? E quando chegou na metade do show, a gente falou: vamos mudar o repertório, vamos inventar qualquer coisa. A gente não está aguentando tocar o disco novo. Disco novo a gente não estava aguentando tocar, assim, porque era... A gente começou a falar: a gente vai virar o Rolling Stones, tocando Satisfaction o resto da vida. A gente começou a ficar meio deprimido, assim. E começou a querer inventar outras coisas. Inventamos um monte de coisa no meio da turnê, para dar uma respirada, um ar, sabe? Então, eu acho que esse núcleo do Metá Metá e do Pastor, o grande ouro dele, assim, o sangue dele
é essa obsessão, essa doença de querer lançar uma coisa atrás da outra. É vertiginoso, as pessoas não acompanham, né? O Rômulo Frois acaba de lançar um disco e já vai lançar outro. Daí a gente vai gravar agora o novo do Metá Metá para o Grupo Corpo, daí já vai sair o meu solo, que já estava gravado, mas eu estou terminando agora de mixar. Daí saiu o meu, daí saiu o novo do Thiago. O Thiago já lançou, sei lá, uns 10 discos dele, mas que todo mundo toca. Daí é isso, daí eu lanço o meu disco, o pessoal do Metá Metá e Pastor participa do meu disco, eu participo dos discos dele, fica um núcleo ali. Muita gente fala que é panela, mas não é, porque a gente está numa pesquisa ali de desenvolver uma linguagem que, às vezes, outras pessoas daqui de São Paulo que estão mais preparadas com uma carreira artística, de ser o cantor que lança 2 discos por ano, ou um disco a cada 2 anos e tem uma carreira, a gente difere um pouco. É até um caso isolado aqui em São Paulo. A gente nunca aceitou assim, ser chamado de a música de São Paulo. Porque é muito, né, tem todo mundo mesmo, tem muita coisa. Bexiga 70 não tem nada a ver com Metá Metá, que não tem nada a ver com a Tulipa, que não tem nada a ver com o Genesi. Cada caso é muito específico, mas esse núcleo nosso, eu sinto ele... As pessoas dão outro nome, né? Samba Torto, Clube da Encruza, brincando com o Clube da Esquina. E daí é isso, gente. Acho que o tempo está esgotando, né, Aninha? Então é isso, queria agradecer a presença de todos. Parabéns a Daniela, muito bonito. Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí. Obrigadão.